Olá, ouvintes. Eu sou o Luiz. E eu sou o Pedro. Você está ouvindo? O Mapa da Palavra. E a palavra de hoje é... limite. Queridos mapeiros ouvintes que estão nos escutando, a viagem de hoje, aqui no Mapa da Palavra, vai tentar responder uma pergunta. Quais são os limites do mundo? Embarque com a gente, você vai adorar. Vai ser uma viagem sem limites. Tudum! E apesar da nossa viagem não ter limites, ela tem um ponto de partida. E a primeira estação é a estação etimológica. E eu vou contar para você, Luiz, que a palavra limite, ela é muito simples, muito comum, não teve grandes transformações. Ela vem do latim, limes. E é o substantivo que significa borda ou fronteira. Só que ela é uma borda ou uma fronteira um pouquinho mais específica. Ela é uma trilha ou uma picada, que nem a gente tem a picadinha no mato, entre dois campos. Então, depois, por associação, ela passa a ser usada para qualquer divisão entre dois espaços. Então ela começa sendo uma coisa mais para agricultura, uma pequena estradinha, uma pequena picada entre dois campos, e aí depois ela é trazida para um contexto maior. O substantivo limes é transformado em verbo com limitare. Então é uma palavra bem conhecida nossa, ela vem direto para o português. E originalmente ela é usada com essa ideia, né, de fronteiras, bordas, divisão entre dois lugares. A ideia contemporânea de significar o extremo, o maior, o mais alto grau imaginável é recente. Ela só vai aparecer na imprensa a partir de 1904. Então, olha quanto tempo que levou para ela ganhar o sentido maior que a gente tem. E o mais interessante, eu acho que é uma coisa que a gente pode carregar para a vida agora, é que limite nunca foi o limite de alguma coisa, e sim o limite entre duas coisas. E essa ideia binária é muito importante a gente carregar, para lembrar que sempre tem algo do outro lado do limite. Com certeza, Pedro. E a gente, aprofundando esses estudos e pesquisas que a gente fez, a gente resolveu olhar um pouquinho para a geografia e para a cartografia. A geografia, primeiro, define o limite como uma linha que divide duas áreas distintas. Como você acabou de falar, divide entre uma área e outra área. No começo dos estudos da geografia e da cartografia, os limites entre as áreas eram usados a partir de acidentes naturais, morros, montanhas, rios, lagos. Depois só é que entrou a geografia política, em que o homem determinava os limites das áreas, dos terrenos, das cidades, dos países depois, né? Por outros critérios diferentes e abstratos, sem considerar os acidentes naturais. Isso está muito presente, por exemplo, nos casos do colonialismo europeu no Oriente Médio, na África, nas Américas. Quem não lembra do Tratado de Tordesilhas, por exemplo, em que Portugal e Espanha simplesmente dividiram um novo continente que ainda nem era conhecido, cada um com o seu pedaço, sem levar em conta as pessoas que já estavam por aqui. Aquele pensamento extremamente eurocêntrico e, para não dizer, racista, né? Porque dane-se se tem gente vivendo ali, dane-se se tem existências, vamos botar essa linha reta aqui atravessando uma coisa que a gente ainda vai ver se existe. Se existe, exatamente. Um outro exemplo muito claro disso é a questão da fronteira entre o Egito e o Sudão na África. A Inglaterra, quando ocupava essas nações no século XIX, por exemplo, chegou a fazer dois mapas diferentes, dois traçados de fronteiras diferentes. Um em 1899
e outro em 1902. Hum. E aí isso deixou a confusão entre os países até hoje, porque cada um usa um dos traçados para reivindicar uma área ali próxima do Mar Vermelho. É a coisa mais confusa. Hoje a área, que chama Triângulo de Halaíb, está sob administração egípcia, mas o Sudão reivindica. O mesmo traçado que determinou essa área que os dois países disputam também determinou uma outra área chamada de Bir Tawil, que não é reivindicada por nenhum deles. É um pedaço de terra no meio do deserto que ninguém quer. Oxi. Ué? Tudo fruto dessa política de agrupar povos que não necessariamente são amigos no mesmo país e colocar povos que são amigos em países diferentes. Aliás, a cara do colonizador branco europeu na África é exatamente essa. Faziam suas linhas geográficas, estabeleciam limites e misturavam no mesmo país pessoas de povos diferentes e, em geral, antagonistas, e separavam no meio, assim, nações pré-existentes. Então você separa os irmãos e junta ele com inimigos para formar um país. Isso é uma maneira de enfraquecer, né, essa população, com certeza. Com certeza. E eles faziam isso através da cartografia, desenhando os mapas desses países colonizados. A cartografia, o nome vem do grego chartes, que quer dizer papiro ou pedaço de papel, realmente onde é feito o desenho do mapa. É o estudo e a prática de fazer e usar os mapas. E tem registros antigos que vão até 6.000, 7.000 antes de Cristo, por exemplo. Uau! Nossos ancestrais do mapa da palavra. Com certeza. Os mapas mais antigos que ainda existem hoje são da Babilônia, por volta do século 9 antes de Cristo. Então, já aí mais de quase 3.000 anos, pelo menos. Que coisa, hein? Agora, só para deixar claro para os nossos queridos ouvintes que nós não somos colonialistas, nós fazemos mapas para nos transformarmos e para nós entendermos o mundo, e não para dominar o mundo e dizer o que é ou o que não é essa palavra. Né? É um pensamento bem diferente desse pensamento racista, colonialista, machista que a humanidade empreende, né? e tenta preservar há tanto tempo. Com certeza. E uma outra coisa que costuma mudar muito o mundo são os terremotos. Mas aí você... O que isso tem a ver com limite? Eu faço a pergunta. Pois é. O limite no globo terrestre, da natureza, ele não é o limite que os homens determinaram. A natureza tem os seus próprios limites, a começar pelas placas tectônicas, que é o conjunto de placas que existe no planeta, sobre o qual estão os continentes e os mares. E é justamente do movimento dessas placas que surgem os terremotos. No limite dessas placas que surge a movimentação, causa os terremotos em países, por exemplo, como o Japão, que tem uma frequência bem alta, e às vezes até mesmo no Brasil, como já aconteceu da gente sentir terremotos em países vizinhos, como Argentina ou Chile. Menino, eu já tive em terremotos, assim, eu posso até dizer que eu já tive em mais de um terremoto, e é apavorante, você sente como se o chão saísse debaixo de você, você tá naquele brinquedo que tudo sacode, só que assim... Né, no ponto individual, mas quando você olha, tá a casa, o prédio, as ruas, tá tudo sacudindo. E daí para cair é muito apavorante, né? E os barulhos são muito fortes, a luz para, é assustador. É assustador mesmo. Eu estudei alguns casos de terremoto e fui estudar a escala dos terremotos, a escala Richter, que a gente sempre ouve falar quando tem algum terremoto mais forte. E essa escala Richter, ela é de base 10. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? A cada ponto na escala Richter, a intensidade do tremor é multiplicada por 10. Nossa. Não é somada a 1.
Então quer dizer que Nossa. um terremoto de 1 grau, ele é 10 vezes menor do que o de 2 graus. E ele é 100 vezes menor que o de 3 graus na escala Richter. Ah, então é 10 elevado àquele número. Exatamente. Uau. Cada número que você anda na escala, você multiplica por 10 Que em relação ao número anterior. Imagina um terremoto na escala Richter no grau 10. Acho que é o limite, não é? Acho que é tipo o fim da Terra. Deve ser quase isso, porque nunca aconteceu. Um terremoto acima da escala Richter 10. E isso é sempre um grande teste, esses terremotos, para as construções do mundo. Como você falou, treme tudo, ameaça cair. Principalmente em países que têm muitos terremotos, como o Japão, por exemplo. Entendi. E lá as pessoas são treinadas, praticam o que fazer nos casos de terremoto, para onde ir, onde se abrigar. E uma coisa que limita as construções são justamente são as paredes, portas e janelas. Então, o limite de cada construção é que são as partes reforçadas para aguentar esses tremores mais fortes. Elas têm, elas têm um limite de resistência mais forte, mais alto. Exatamente. Por isso que falam muito que nos terremotos a pessoa, se não puder ficar debaixo de uma mesa, por exemplo, ficar embaixo do batente de uma porta, porque ele é um reforço na estrutura que, se cair, você tem uma chance maior de se salvar. Nossa, Essas portas, janelas, as paredes, são como molduras dentro das construções. E as molduras, a gente falou lá no nosso programa, né, sobre janelas, que as molduras também são limites da arte, né? Interessante. Exatamente, e as molduras começaram a ser usadas, além dessa questão da janela, da porta, elas começaram a ser usadas primeiro artisticamente em igrejas, para delimitar altares e obras sacras. E só depois é que ela adquiriu mais fortemente, mais recentemente, essa questão da construção civil. Claro. De portas e janelas serem molduras, feitas de madeira principalmente, ou plástico, ou alumínio, vários materiais. Entendi. É porque como o buraco ele poderia ser qualquer tamanho, qualquer estrutura, etc., né? Eles acabam criando as molduras como uma maneira também de limitar essas aberturas, né? Porque se você tem todas as molduras no esquema X, na sua arquitetura você vai acabar construindo janelas, buracos, naquela maneira das molduras, né? Acaba domesticando, colocando um limite nas janelas. Exatamente. Ô Luiz, deixa eu te perguntar assim, qual é a menor coisa que você consegue pensar? Um átomo? Átomo? Não, tem coisa menor do que isso. E meio átomo? Os elétrons? Tem coisa menor. Uma parte do elétron. Não, tem coisa menor. Tem coisa muito menor. Tem coisa muito menor. Se você dividir isso, fica menor ainda, mas você continua tendo coisas. Irmão, você sabe qual é o limite pra gente poder medir alguma coisa? Aliás, os mapeiros sabiam que existe um limite, existe a menor coisa do mundo? Nossa, eu não sabia. Pois é, meu querido. E o nome dessa menor coisa do mundo é o comprimento de Planck. Tipo, what? Tipo, what, né? Assim, bom... Planck era um cientista, né, chamado Max Planck, que é um dos grandes nomes por trás de toda a ciência do quântico, né, da física quântica. Ele é que desenvolve essa teoria, né, e ele faz cálculos, ele vai olhando o mundo material através dessa unidade que ele tem, que são as unidades de Planck. Só que o Planck, para poder basear a
teoria dele, a teoria quântica, ele precisava encontrar essas medidas que seriam as novas constantes, assim, tipo, a menor coisa, a menor medida, etc. E aí, a menor medida possível de espaço, pra você ter ideia, é de 1,61 vezes 10 elevado a menos 35. Isso quer dizer mais ou menos um 1 com 35 zeros antes dele, assim, tipo 0,35 zeros e aí aquele umzinho. Umzinho... 61 ali. Agora, pra você ter uma ideia e para os nossos mapeiros terem ideia de quão pequeno é isso, imagina um átomo de hidrogênio, tá? Que é o mais simplesinho de todos, tá lá ele, tá? Imagina ele como se fosse quase um sol, assim. A medida de Planck, ela é tão pequenininha que você precisa de 10 trilhões de comprimentos de Planck para medir um átomo de hidrogênio. Esse é o limite do pequeno, Você precisa de uma medida que é 10 trilhões de trilhões menor do que um átomo de hidrogênio. Um átomo de hidrogênio. Esse é o limite da realidade concreta, da matéria. Né? E o Planck, ele vai além, né? Não é só a medida, né, do espaço físico. Existe o tempo de Planck, que é a menor medida possível de tempo. Não existe tempo menor do que esse, que é 5,39 vezes 10 elevado a menos 44 segundos. Nossa, quantos trilhões de zeros aí? Nossa, se 35 deu 10 trilhões de trilhões, com 44 bota mais 9 zeros aí. É muita coisa. Bom, mas não é só isso. É muito pouca coisa, né? É muito pouca coisa, exato. Ele calculou também a carga elétrica, a menor carga elétrica possível, que é 1,88 vezes 10 elevado a menos 18 coulombs. E a massa de Planck. Tem a massa de Planck, mas eu vou nela depois, porque tem uma outra, que é a temperatura de Planck. Que ao contrário do que as pessoas pensam, não é o 0 Kelvin. Porque esse já é o limite do frio, né? A temperatura de Planck é o limite de temperatura quente que é possível. Tipo, nada pode ser mais quente do que isso. É outra ponta. Exato, que é 1,42 vezes 10 elevado a 32 Kelvin, né? E ele não é muito usado porque ele é uma fronteira máxima. Então, não tem muito uso. Você só pode dizer, bom, esse é o limite do calor. E aí tem a mais legal de todas, que eu acho, que é a massa de Planck, né? Porque a massa de Planck, ela é 2,18 vezes 10 elevado a menos 8. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que qualquer coisa menor do que isso não terá massa. E com isso ela não tem gravidade. A partir desse peso, 2,18 vezes 10 a menos 8, é que a coisa começa a ter gravidade. E é onde quebra a física quântica, porque aí ela passa a ter influência no mundo que não é quântico. E aí é onde eles têm o problema para juntar as duas teorias, né? A tradicional, onde a gravidade existe, e a quântica, onde a gravidade não existe. E só um detalhezinho sobre a temperatura de Planck, porque, tadinho, o povo acha que ela não tem nenhuma utilidade. Na verdade, ela tem. Ela representa o mais quente possível. Você sabe que essa temperatura já existiu? Onde? Quando? No primeiro tempo de Planck, depois do Big Bang. Quando o Big Bang acontece, na primeira e menor unidade de tempo possível, você tem essa temperatura. A partir daí, é só esfriar. Por isso que eles dizem assim, que o nosso universo está esfriando. Porque ele já teve a maior temperatura possível. E agora ele está em 2K. 2 Kelvin. Está bem perto do frio total. Então é bem interessante, eu acho fascinante os limites, porque isso aí são os limites da realidade, né? A realidade concreta, material que a gente experiencia, né? Ela é toda determinada dentro desses valores. Tipo, nada pode ser menor do que as medidas do Planck. E eu adoraria ser o Planck. Imagina a cabecinha desse homem funcionando.
Devia ser bem louco. É, viajando ele, né? Pelos mapas das palavras dele. Nossa, que calor. Muito calor, né? Nos últimos dias. Nossa, horrível. Mas você sabia qual é o lugar mais quente do mundo? A minha casa. Não faço a mínima ideia. Quem pode saber isso? Sua casa é uma brisa perto desse lugar. E para responder isso, eu chamei a nossa amiga Silvete. Joga no Google! Joguei no Google. E aí? A resposta até surpreende. Foi registrado em 2005 uma temperatura de 70,7 graus no deserto de Lut, no Irã. Meu pai, 70 graus. Dá para fritar alguns ovos. Uau. Ferver uma aguinha rapidinho. 70 graus. E a nossa amiga Silvete me trouxe várias outras informações muito legais sobre outros limites recordistas do nosso mundo e das pessoas. Me conta. Por exemplo, o lugar mais alto do mundo, acho que todo mundo sabe, Monte Everest, com 8.848 metros. É alto, hein? 8 quilômetros. É alto. Mas tem uma coisa maior, que é o lugar mais profundo do mundo. A minha tristeza? É a Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, perto do Japão. Tem uma profundidade de 10.984 metros. Nossa, cabe o Everest e ainda sobra 2 quilômetros. Uns 2 quilômetros. Credo. Tem também o lugar mais baixo em terra, que é uma fenda na Antártica, que fica a 2 milhas, mais de 3 quilômetros abaixo do nível do mar. Gente... Mas aí não vale muito porque ela está coberta por uma camada enorme de gelo. Olha, do jeito que anda a poluição e o aquecimento global, em breve a gente vai visitar essa fenda, viu? Vai derreter tudo. Né? Por enquanto, o lugar mais baixo acessível é o Mar Morto, entre Israel e Jordânia. Fica a 431 metros abaixo do nível do mar. Nossa. Uau. Por isso que ele tá morto. KKKKK. Né? Tadinho. E ainda no meio do deserto. Nossa senhora. Pra piorar. Deve ser quente também. Deve ser quente. O que mais você descobriu no Google? No Google, eu também vi alguns recordes de pessoas, como, por exemplo, a pessoa mais alta do mundo, que já foi, por exemplo, o Robert Wadlow, que tinha 2 metros e 72 centímetros. 2 metros e quanto? 2 metros e 72 centímetros. Que isso, é muito alto. Sim. Uau. Atualmente, o homem mais alto do mundo vivo tem 2 metros e 38. Então ele ainda não conseguiu chegar no 2 metros, no recorde absoluto de 2,72. Que estranho, que interessante isso, né? Quer dizer, mas a tendência é que alguém chegue. Porque já chegou uma vez, né? Então existe um corpo humano que chegou a 2 metros e 78, que você disse? 2 metros e 72. 72, quer dizer que por enquanto esse é o limite do nosso corpo. Né? Que dá para provar, né? Assim, tipo, a gente consegue provar que esse é o limite do nosso corpo atualmente. Não quer dizer que seja o limite do corpo humano, mas esse é o que a gente atingiu até agora. E fica mais fácil ver com o recorde da pessoa mais velha do mundo, que é um recorde que é superado com mais frequência. Atualmente, a pessoa mais velha do mundo é a japonesa Kani Takana, de 118 anos. Uau! Que, segundo consta, quer buscar o recorde absoluto, que por enquanto é de uma francesa que viveu 122 anos. 122 anos, gente.
E Ou dizem que, haja paciência, né? e dizem que a pessoa que vai viver 150 anos no Ah, mundo ah. já nasceu. Então, Oh, olha bem só. legal. Bem legal. E, por último, que a nossa pesquisa no Google trouxe, foram os recordes esportivos. Ah, Umas adoro. coisas bem legais. Aham. Aliás, o lema olímpico que a gente teve as Olimpíadas há pouco tempo Uhum. é bem relacionado com essa coisa dos limites do ser humano. Porque ele, em latim, é Sitius Altius Fortius, que é mais longe, mais alto e mais forte. Olha, sempre empurrando aquele X+1, né? Sempre progredindo e superando um recorde atrás do outro. Interessante. A lista completa dos recordes que eu vi aqui vai estar no nosso site, mapadapalavra.com. Mas tem alguns bem interessantes. É? Você sabia, por exemplo, que o homem mais rápido do mundo nas piscinas é brasileiro? Olha só. Quem é? O recorde do César Cielo Ó, ainda vale, de nossa. 2009, foi de 20 segundos e 91 centésimos nos 50 metros livre. Uau. Uau. Olha, Brasil, Zil. E teve também, em 2009, um outro recorde, dessa vez nas pistas, do Usain Bolt, famoso jamaicano, que cravou nos 100 metros rasos 9 segundos e 58 centésimos. Uau. O pessoal brinca que o César Cielo é o Bolt das piscinas e o Bolt é o Cielo das pistas. Que incrível isso, né? Porque os recordes, eles vão existindo, né? Não quer dizer que todo mundo, depois de uma certa época, vá chegar naquela medida ou então naquela distância, etc. Mas o recorde, ele mostra pra gente pelo menos uma ocasião em que o corpo humano, ou sei lá, a arquitetura humana, ou os bichos, chegaram naquele ponto extremo. Exatamente. E os limites do corpo humano também estão muito presentes numa pesquisa muito legal que eu fiz para esse nosso programa de hoje, que é sobre a pele do corpo humano. Me fala. Que é o limite do nosso corpo, fisicamente. Verdade. É o limite entre o nosso corpo e o meio externo onde a gente está. Verdade, é uma fronteira entre o corpo e o não corpo, verdade. Exatamente. E ela é muito importante porque é a primeira barreira que a gente tem contra atritos, patógenos e doenças em geral, contra a perda de água. Sei, verdade. Com relação à regulagem da nossa temperatura. E ela é o maior órgão do corpo humano. Ela é considerada um órgão? Ela é considerada um órgão. Olha que fascinante. E é o maior do corpo humano, com mais ou menos 2 metros quadrados e 4 quilos de peso. Nossa, é muita, né? Muita pele. É porque ela dobra muito, né? Então a gente não tem muito uma ideia da extensão. Noção de área, né? De área, é verdade. De toda a extensão. Incrível. E, como eu falei, que ela é muito importante na regulagem de perda de água, de temperatura, porque eu fui pesquisar também os limites do corpo. Olha só. Quanto o nosso corpo aguenta, por exemplo. E aí os números médios que eu encontrei, porque variam bastante entre uma pesquisa ou outra, é que o corpo humano pode aguentar até 4 minutos sem ar. Uau, 4 minutos. 3 dias sem água. E até 50 dias sem comida. Nossa. Isso levar realmente ao limite. Isso seriam pessoas que já chegaram a esse nível ou é o que a ciência calcula através É o que a ciência calcula. Ótimo, interessante. Pode ter situações que diminuam ou aumentem esses parâmetros conforme o caso. Entendi, interessante isso. Depois eu vou retomar isso. Em outro ponto do nosso programa, né? Sim. E uma outra coisa que eu, nessa pesquisa sobre os limites do corpo, que eu descobri, bem legais, é sobre os exames de sangue. Porque eles também mostram limites entre duas coisas, entre o estar doente e o não estar doente. Verdade, tanto é que tem anotadinho, né? Assim, tipo, nas categorias, aí tem tipo
como é? Não sei o que de normalidade, ou então parâmetros. Sempre você compara, né? O que você tirou no exame, e o que é considerado o padrão para o corpo. Exatamente. Por exemplo, para um exame de glicemia ou de colesterol, para medir os hormônios no sangue, para medir a ação de remédios no seu corpo quando você está fazendo algum tratamento muito específico. Interessante. Isso está presente até nos exames de antidoping, por exemplo, que também tem os seus parâmetros de divisão entre estar dopado e não estar dopado. Que interessante. E é uma situação, inclusive, que está sendo bem problemática com o caso de atletas trans, né? Que a biologia, entre aspas, trariam limites que seriam diferenciados dos limites da divisão de gêneros que ultimamente tem sido usado, sempre se usou, né? Sim, e por isso que os exames antidoping estão evoluindo para uma coisa que muita gente está chamando de passaporte genético, porque hoje em dia o doping já é genético. Olha só, me conta. De determinar não só os limites de hormônios, por exemplo, mas uma série de outros marcadores para determinar quem pode competir na categoria feminina ou masculina, por exemplo. Que coisa, né? Na verdade, o que a gente deveria fazer é abolir esses tipos de divisão por gênero e pensar algum outro tipo de divisão, ou então pelo menos abrir um pouco a definição de gênero para a realidade que se apresenta, né? Sim, e o passaporte genético é um primeiro passo nessa direção. Vamos ver até onde os limites da tolerância humana não vão atrapalhar o direito que as pessoas têm de praticar esportes e competir em alto rendimento, não é? Claro. É absurdo você, assim, no caso das Olimpíadas, você anunciar que é um evento global, que todo mundo está incluído, não sei o quê, e não permitir que toda uma categoria humana participe. Né? É ridículo, né? Mas, enfim, a gente tem que batalhar para quebrar esses parâmetros. Até a gente tem que botar um limite entre o antigo, arcaico e o que nos fecha e o que nos traz liberdade, né? Com certeza. Pois é. E eu estava pensando aqui, eu falei que eu ia retomar uma ideia que a gente estava falando antes, porque ela ficou mesmo na minha cabeça, que a questão do limite, né? O limite possível e o limite executável. Eu vou buscar aí a ideia do... Como é o nome do deserto que você falou no Irã? Deserto de Lute. Lute. Então é o seguinte, foi marcado 70,2, né? 72? Isso. Bom, 70 e muitos, né? Agora, 70 e muitos é o limite que foi executado, quer dizer, é o limite que existe até agora, é o que a gente já viveu, é onde a gente já atingiu. Nada impede que você possa ter temperaturas maiores. Mais altas no futuro. Até um certo ponto, que é o limite de 100 graus, porque a partir de 100 graus a água evapora. Né? E aí você já nem consideraria aquilo mais um deserto, seria algum outro tipo de nomenclatura. Então, nessa brincadeira, nesse exercício mental, a gente vê que tem um limite teórico e você tem um limite real daquela função que está acontecendo. E isso me traz para o momento que a maior parte das pessoas estava pensando assim, tipo, vocês não vão falar de cálculo integral? Cálculo e matemática, né? Porque é um assunto que eu não vou dizer que é delicado, porque ele não cai em nenhuma dessas grandes divisões, né, de moral, choque, ética, mas porque a maior parte das pessoas tem um horror à matemática. Eu acho que elas têm um horror à matemática, Luiz, porque elas não entendem, não narrativam a matemática. Elas acham que é só trabalhar com aqueles cálculos. Com conta, né? Não é? O limite é uma das coisas mais importantes na matemática e é o que dá nascimento ao cálculo. E para explicar, não é muito difícil. É porque a gente só tem que explicar uma coisinha antes.
Imagina uma caixinha, Luiz. Eu vou te dar uma caixinha e essa caixinha ela tem um poder mágico. Tá? Ela dobra tudo que você botar dentro. Então, se eu te der uma banana, o que vai sair de dentro dela? 2 bananas. Muito bem. Se eu te der 4 bananas? Vai sair 8 bananas. Se eu te der meia banana? Vai sair uma banana inteira. Ó, porque né, a gente dobra tudo que tá lá. Então, qualquer coisa que eu colocar dentro da máquina, dessa maquininha que eu vou chamar de função, vai dobrar o número. Então, essa é uma maquininha sem limites, porque ela vai dobrar qualquer coisa. Então, se eu te der 7 bilhões, o que vai sair de dentro dela? 14 bilhões. Isso, se eu te der uma dívida de 10, ou seja, se eu te der menos 10... vai sair menos 20. A sua dívida vai dobrar. Não, vamos pular essa parte. Então, essa máquina, ela define uma função sem limites. É uma função que sempre quando eu botar alguma coisa ali, ela vai dobrar. Então, não tem um limite para isso. Agora, pensa naquele exemplo do deserto. No deserto, a gente tem um limite aonde você pode esquentar a temperatura e ainda considerar um deserto um lugar com vida dentro da nossa geografia. Esse limite é 100. Então, esse tipo de limite pertence a uma outra família de caixinhas, que são as funções que têm limites. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Eu te dou uma caixinha, tá? Que ao invés de dobrar, ela vai pegar e vai fazer 1 sobre aquele número. Então, vai dividir o 1 pelo número que está entrando. Isso. Então, se eu te der o número 2, o que vai sair? Meio. 1 sobre 2. Isso. Se eu te der o número 3? 1/3. 1/3 não é menor do que meio? Então tá, guarda isso. Se eu te der o número 10, o que vai sair? 1/10. Não, tá vendo que quanto mais cresce o número que entra, mais diminui o número que sai? Sim. Né? Que função legal essa. Se eu te der o número 1 trilhão, o que vai sair? 1 sobre 1 trilhão. Menino, que é quase zero? É quase zero, mas não é zero. Tá vendo para onde a gente está caminhando? Nós estamos... Lá pro nosso amigo Planck. A gente está chegando lá no Planck. Se eu te der o número 10 elevado não sei o que, vai sair o número de Planck. Mas aí eu posso te dar um número ainda maior e ainda vai continuar diminuindo. Essa função, ela é limitada. O limite dela é 0. Porque Sim. à medida que o número cresce, o outro número que sai da caixinha vai chegando a 0. Então essa função tem limites. É nessa ideia dos limites que depois o cálculo integral vai nascer, ou pelo Newton ou pelo Leibniz. Ainda tem uma disputa de qual dos dois que realmente define o cálculo integral. Mas é um truque muito legal para você poder trabalhar com coisas que não são simples. Por exemplo, eu quero saber quanto volume tem numa estátua, né? Quanta água eu poderia botar lá dentro, né? Assim, qual é o volume dessa estátua? Eu posso botar uns cubinhos gordos lá dentro e aí eu vou ter tipo 10 cubos. Se eu botar uns cubinhos menores, eu vou ter mais cubos ali dentro ocupando aquele espacinho melhor. Até eu conseguir cubos que sejam tão pequenininhos assim, que eu vou saber exatamente quantos cubos tem ali dentro o volume daquela estátua, aquela coisa. Então, isso é que é a ideia por trás do cálculo. É você diminuir tanto o tamanho da tua medida para você poder botar o maior número, ocupar lá dentro daquele volume e ter uma medida mais precisa. E essa medida vai ser o limite. O limite é a medida. É muito legal esse mundo da matemática, pena que ele é muito mal exemplificado para os alunos e se torna um desafio ao invés de ser uma delícia, né? Uma brincadeira. É como se você não quisesse que os alunos abrissem os limites da mente dele e pudessem olhar o espaço.
de uma maneira maior e melhor e mais satisfatória. Exatamente. Aliás, abrir os limites e olhar para o espaço é uma coisa que acontece muito desde 1990, graças ao telescópio Hubble, que muita gente já deve ter ouvido falar. Ele foi lançado em 24 de abril de 1990 e começou a funcionar uns 15 dias depois, em maio, e está voando acima das nossas cabeças, mais ou menos a uns 500 quilômetros de altitude, e abriu os olhos da humanidade para distâncias cada vez maiores do universo. Olha, que loucura, né? Que maravilha. Quando a gente aumenta os limites, é como algumas tecnologias, né? Tipo, você tá meio cegueta, você bota um óculos, ele corrige e ajuda você a aumentar o seu limite do campo de visão. Então é como se o telescópio Hubble estivesse ajudando a humanidade a olhar melhor, né, lá para fora. E o próprio telescópio Hubble teve um caso de miopia aí. No começo, eles detectaram que uma das lentes foi feita errada, precisava de um conserto, e aí teve uma missão lá dos ônibus espaciais que foi lá, pegou, consertou e botou o óculos do Hubble no lugar certo para ele poder mostrar as imagens que ele sempre traz para a gente. Que barato, né? Agora, é incrível, porque o universo, né, ele, aparentemente, para nós, ele não tem limites, né? E quanto mais a gente desenvolve nossa tecnologia e aumenta os limites do que a gente quer ver, mais mistérios aparecem, mais coisas difíceis de entender acontecem, né? Mas, Luiz, eu queria saber o que os nossos ouvintes acham disso. Eu sei um jeito ótimo da gente saber. Hora da enquete. Então, nós queremos saber o que vocês pensam. E por isso, nós vamos perguntar para vocês no nosso Twitter, @Mapa da Palavra, se existe ou não limite para o amor. Eu acho que amor tem limite, sim. Você acha que tem? E você, Pedro? Olha, eu acho que eu não tenho experiência nesse campo para dizer, mas o Franco Zeffirelli tem, porque ele criou um dos filmes mais marcantes sobre o assunto, chamado Endless Love, Amor Sem Fim, em que Brooke Shields é enfiada numa história de amor obsessivo, um amor intenso, um amor que rompe com todos que estão ao redor, e na interpretação do filme tem um limite, mas eu não vou falar para evitar spoilers para quem ainda não viu esse filme. Falar de amor é muito importante, e o Franco Zeffirelli assim o fez. Mas nós temos convidados maravilhosos hoje para falar com os nossos ouvintes sobre emoções, sobre o limite das emoções e sobre os limites que nós damos uns aos outros. Hoje nós vamos ouvir o queridíssimo pensador Jean Massumi e a queridíssima pensadora Ida Feldman, dois artistas da emoção, duas pessoas talentosíssimas e que o Mapa da Palavra recebe com todo carinho. Prestem atenção, mapeiros, porque agora a rota vai ficar muito mais interessante. Olá, Pedro. Olá, Luiz. Fico muito feliz de estar participando aqui do Mapa da Palavra. Eu sou uma pessoa que viaja muito no significado das palavras, eu gosto de ficar elucubrando, gosto de ficar viajando mesmo, né? Olhando para a palavra, me imaginando ela, o significado dela, e vou montando, né, algumas conexões na mente e tal, e é um puro passatempo mesmo, uma viagem meio psicodélica até. E quando a gente fala de limite, é impossível a gente falar de limite e não lembrar de Aristóteles, que o definiu tão bem, né? Aqueles conceitos de
contenção, de forma, né, de término, de condição. Então o limite, ele está impregnado disso, desses significados, né? Mas eu queria levar um pouco, como é da minha natureza, para o significado mais humano, né? Porque o limite permite o eu, o limite permite o tu, o limite permite o nós. Sem limite, o nós seria um tudo que não é nada, né? E no limite, ou seja, no último ponto do eu, é que parte algo de mim. Primeiro se mistura um nada e depois é capturado, apreendido por outra pessoa. Então o limite é também um lugar de troca. É um lugar onde é uma fronteira, uma alfândega, onde a gente acaba realizando uma das nossas mais ricas vocações humanas, a comunicação. E embora, né, tenhamos um significado geralmente negativo para as limitações, eu acho que a gente pode expandi-las, eu acho que a gente pode conquistá-las. É isso. Beijão para vocês e tô acompanhando com muita atenção. Tchau, tchau. Engraçado que quando me pediram para falar sobre limite, eu tinha tido um problema com limite, com meu autolimite no mesmo dia, que é hoje. Então eu vou explicar mais ou menos como que o limite, ele não entra ou entra dentro de mim. Até onde vai o meu limite? Até onde eu quiser, da boca para fora, ou até onde eu colocar o limite. Dizer não é limite. O problema do meu autolimite é o dar o limite, mas não acolher ele de fato. Por exemplo, eu tenho culpa quando eu dou um limite para uma pessoa e depois eu fico matutando se eu devia ter dado aquele limite ou se eu realmente vou manter aquele limite com aquela pessoa. Então, quantas vezes você deu limite, mas você voltou atrás? É uma pergunta. Pode pensar aí. Ou quantas vezes você impôs um limite e você mudou de ideia ou você não conseguiu sustentar esse limite para uma coisa ou uma pessoa. Hoje é domingo e é o dia do silêncio absoluto e eu estou precisando descansar e não fazer nada. Então, um tipo de limite para mim mesma seria conseguir me dar um limite de descanso e sentir que eu consigo manter o decreto limite de descanso. Só que a minha culpa é tão grande, a minha culpa associável é tão grande que eu não consigo dar esse limite. Então eu me relaciono com pessoas de várias formas, pessoalmente ou no WhatsApp ou nas redes sociais, e eu simplesmente não acato o limite da não sociabilidade. Não sei se você viu meu áudio, mas é esse, sobre limite, que é muito difícil dar limite para outras pessoas e principalmente para nós mesmas, ou no caso, se você se identifica com o gênero masculino, para nós mesmos. Beijas, Ida, @IdaFeldman e até mais. Agora, o cinema adora o tema limite, né? E até é engraçado, Luiz, porque
talvez um dos nossos maiores filmes, se não o grande filme que vai definir o cinema brasileiro, se chama Limite, do diretor Mário Peixoto, que foi realizado em 1936. E eu digo que Limite é um dos possíveis limites do nosso cinema, porque ele funciona de um lado completamente oposto a um outro filme que também define o cinema brasileiro, ou ajuda a definir os limites do cinema brasileiro, que é Ganga Bruta. Enquanto Ganga Bruta é extremamente naturalista, realista, político e concreto, Limite é uma exploração do limite da narrativa. Ele é um filme mudo, em preto e branco e tons, né, de sépia, em que não há história, não há narrativa, não há tempo e não há cenário. Você tem três personagens, um homem, duas mulheres, e que vivem situações... será que precisam ser explicadas? Essa que é a grande questão. Será que o limite do cinema é a narrativa? Será que o cinema não tem um outro lado, que sejam só imagens que nos afetam e que acabam passando mensagens, sem necessitar de todas as limitações que a história, a narrativa trariam? Então essa é a grande discussão que o Mário Peixoto acaba causando, né? Porque ele é um filme que não tem história, ele tem imagem. E o legal desse filme é que ele surge porque o Mário Peixoto tá andando na rua, ele olha uma banca de revistas, assim, e vê uma foto, que é uma mulher, o rosto de uma mulher, e ao redor do rosto dela, 2 braços de homem, meio que fechando na cabeça, como se ele estivesse segurando ela. Só que você vê que nas mãos desse homem tem as algemas, então ele também tá preso. Ele prende a cabeça da mulher, mas as mãos dele também estão presas, né? Então, essa foto faz com que o Mário Peixoto pense sobre limites, né? E que a fotografia, ela limita o real, porque ela congela o real. Então, são essas as discussões de um exercício puramente estético, em que leva o telespectador ao limite do que ele entende como história, qual é o limite que ele entende como cinema. Então é uma obra que discute os limites, mas não de uma narrativa, e sim os limites da pessoa humana, do olhar, da possibilidade de comunicar. É um grande filme, é um filme que é celebrado até hoje. Agora, o cinema em geral, pelo menos aqui no Brasil, ele tem uma relação mais engraçada com a palavra limite. A gente tem aqui no Brasil muito filme com nome limite, tipo, principalmente os de montanhismo. Limite vertical, limite da subida, o céu é o limite, né? São filmes que são muito comuns, né? Acima do limite. Só que, olha, essa é uma pesquisa numérica, eu tive que fazer uma tabelinha, mas deu certo no final. No Brasil, né, as traduções de filmes que colocam, eles usam a palavra limite sempre para complementar alguma outra coisa. Isso que eu morri de rir quando eu comecei a ver os resultados. Porque os nomes originais não têm limite? Não tem limite. Por exemplo, ó, Crash, que no filme aqui de 2004, que virou Crash, No Limite. Chegou a ganhar o Oscar esse. Aí você tem Rush, No Limite do Amanhã. Você tem Arranha-Céu, No Limite da Coragem. Boost, No Limite. É muito engraçado como eles aparecem assim, né? Sim. Sempre no subtítulo. E uma outra curiosidade que eu achei é que tem pelo menos uns 6 filmes chamados O Céu é o Limite, nas traduções em português, né? Que vão desde 1943, um musical com Fred Astaire, até 2009, que eu achei o filme mais interessante com esse nome, O Céu é o Limite. Você sabe que filme é esse? Não. Uma animação da nossa querida Moranguinho, Strawberry Shortcake. O Céu é o Limite. Então eu morri de rir com... Até para os morangos. Até para as moranguinhos e as bonequinhas. E tem um outro filme que é Fall from Grace, O Limite da Traição.
Então eu achei divertido que a palavra limite aparece muito mais em subtítulos que não fazem parte dos títulos originais do que como nome de filme mesmo. Achei Bem interessante. Né? Bem interessante. E vem cá, o que você encontrou em termos de limite para as artes em geral, por exemplo, para a música? Na música, eu fui pesquisar tanto música aqui no Brasil como lá fora. Aqui no Brasil, o maior exemplo é um disco, um álbum e uma música que faz parte dele, chamado Amor Sem Limite. Olha! Do Roberto Carlos. Peraí, eu pensei que era a trilha do filme, mas não, é do Roberto Carlos, ele tem um álbum com esse nome? Com esse nome, do ano 2000. Olha! E a música foi a música que ele fez pro maior amor da vida dele, a Maria Rita. Eu achava que era Lady Laura. Era Lady Laura? Não, Lady Laura era outra música, acho. Não, é que eu achava que o maior amor da vida dele tinha sido a Lady Laura. Será que Maria Rita era outra pessoa? Não. Agora eu não sei se eu confundi, gente, mas foi um dos últimos álbuns dele de inéditas que ele lançou. Eu levei a fofoca ao limite. E já fora do Brasil, o cenário é dominado, o limite, a palavra limite, né, limit, em inglês, pelo rock, principalmente rock mais pesado, e pelo R&B. Então, figuras como Tina Turner, Bob Dylan, Calvin Harris, Scorpions, Mary J. Blige, Usher, Jason Derulo, até Notorious B.I.G. Tem músicas no limite, o céu é o limite, do mesmo jeito que os filmes têm. Então, a palavra limite está muito mais presente na música no exterior do que nos nomes de filme, por exemplo, como a gente viu, né? Que barato isso. Pra mim, eu que sou bem tosco mesmo, eu lembro daquela música do Two Unlimited, ou seja, o nome da banda, Dois Sem Limites, que cantava aquela No, 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 there's no limit. Tum, tum, turururirum, tum, turim. Então, os Dois Sem Limites cantavam a música Sem Limite. Eu achava... Eu, na minha inocência, achava, ai, que lindo, nossa, como são inteligentes, olha o humor. Muito engraçado. E eu também fui pesquisar uma outra coisa muito legal. São as edições limitadas. Me fale. Edições limitadas, muita gente sabe, começou com os livros, mais pela dificuldade de publicação, quando a escrita começou no mundo, né, milhares de anos atrás, do que como status ou alguma outra importância por outros motivos. Olha. Essas edições limitadas começaram a adquirir valor e importância para colecionadores, mas hoje em dia quase tudo nessa área é pura jogada de marketing. Sim, né? Seja para carros, para joias, para livros mesmo, relógios, bebida alcoólica, até papel higiênico tem edição limitada. Eu fiquei sabendo de um que tem a cara de um ditadorzinho da América Latina, né? Mas a gente vai falar dele depois, né? Tá bom. É porque a edição limitada, né? Ela brinca exatamente com a crueldade do capitalismo, né? Que é quanto mais raro, mais valor é dado. Não é que ele tenha um valor intrínseco, né? Assim, que mereça. E sim a raridade e o valor que a gente dá a essa raridade. Por isso o ouro, né, por muito tempo era considerado standard, porque ele era o substituto, era o fetiche do valor, né? E com o tempo isso foi mudando. E aí a gente vê isso muito, né? Os discos, você tem um álbum e depois você tem a versão limitada, que tem fotinho a mais, tem não sei o que a menos, não sei o que, músicas extras, né? Porque são raras. Exato, e é a raridade que é artificialmente controlada exatamente para poder fazer com que as pessoas tenham que dar mais dinheiro fruto do trabalho, ou seja, ela trabalha mais e faz o motor do capitalismo funcionar, porque se você quer aquela uma sandália
do The Beatles, que foi lançado em 68 e só 1000 sandálias foram feitas, você vai trabalhar, você vai fazer o máximo, você vai manter o capitalismo rodando para poder adquirir aquele bem que você fetichizou e todo mundo fetichizou, né? E essa coisa de edições limitadas me fez lembrar de um reality show, porque se tem até papel higiênico em edição limitada, teve um reality show que a quantidade de papel higiênico devia ser limitada, ou será que nem tinha? E aí é que a gente vê claramente, belamente exemplificado o capitalismo em ação. Porque o papel higiênico aqui na nossa sociedade, do jeito que a gente está agora, para nós tem um valor ínfimo. Né? Eu posso adquirir em qualquer lugar, enfim. Enquanto que para quem está na situação desse jogo, se torna um bem altíssimo que eles são capazes de oferecer até a joia lá para... Né? Eles são capazes de fazer qualquer troca. Por isso, o programa que você se refere tem exatamente isso no nome, No Limite. Tadã! Porque o No Limite, tecnicamente, a partir de 2009, é uma versão do programa Survivor. Né? E eu digo com muita calma que realmente é só a partir de 2009. Porque antes de 2009, o programa foi uma inspiração em Survivor. Tanto é que rolou processinho e nós ficamos alguns anos sem ter o No Limite depois do 3. Né? Tanto é que ele vai retomar o 4 e depois de um tempão ele vai vir com o 5. Porque eles não tinham comprado os direitos do reality Survivor. Não tinham, não. E aí isso deu problema que o Mark Burnett depois entrou na justiça. O programa ele tem um princípio muito simples, em que você tem 2 times de pessoas comuns do dia a dia, ou no caso do último, celebridades, mas que são celebridades comuns, colocadas em 2 tribos, ou 3, dependendo da temporada, e tem que sobreviver aos limites da natureza e aos limites do próprio corpo. Porque além de ter jogos, você tem pouca comida e você tem que lidar com pessoas que não são suas amigas, para no final haver um survivor, um sobrevivente. E aqui no Brasil é uma pessoa que chegou ao seu limite, né, e conseguiu superar os seus limites. Eu fiquei pensando sobre o programa e é quase como se fossem 2 limites, né? Porque a pessoa é levada ao limite físico, sim, e também ao limite mental. Exato. Ela tem que chegar no limite dos 2 lados, né? Nossa, é perfeito, né? Você tem um empurrão para o limite superior, você tem que forçar seu corpo a fazer mais, e você tem que lidar na sua tribo, onde o corpo tem menos influência, e sim a mente tem que ser mais esperta, ela tem que driblar, ela tem que pegar. Só que a gente tem, além de tudo, um limite infinito, que é o social, que são os limites da ética, da moral, das decisões, que apesar deles estarem ali numa simulação de sociedade, pelo fato de ser um programa televisivo, você tem o limite do público, né? Porque uma das partes do programa é votada pelo público. Então, a pessoa que joga esse jogo, ela tem que administrar várias bolas, né? De jogar pro alto, que nem um acrobata, né? Tem que ficar tchum, né? Então, realmente, dá para testar os limites. Agora, esses limites são testados à medida que você tem desafios muito difíceis, ou um ambiente muito inóspito, né? E aí, você tem que ver quem é que aguenta, quem é que chega no limite. E o No Limite também é um reflexo de uma coisa maior, mais importante, que é os limites para a convivência em sociedade. Sim. E no mundo real, aqui fora do reality show, a gente tem as leis. Sim. Locais, nacionais, internacionais, e regem minimamente a convivência em sociedade. Sim, é como se fossem as fronteiras entre o legal e o ilegal, entre o aceito e o não aceito.
E eu fui pesquisar os tipos de lei, por exemplo. Pode ser uma lei ordinária, vamos dizer, comum, uma lei complementar. Ordinária. Uma lei. A gente vai falar de um ordinário daqui a pouco. Tem uma lei pode ser uma lei complementar a alguma que já existe, né? Pode ser um projeto de emenda à Constituição, que é para alterar a nossa Constituição. Que é o limite maior, né? A Constituição é como se fosse o nosso grande limite. Grande limite das leis. Pode ser um decreto ou pode ser uma medida provisória, por exemplo, que é como o atual desgoverno costuma governar através de medida provisória. A medida provisória ela é limitada até no próprio nome, né? Porque ela é uma medida provisória, ela está ali por enquanto e o limite, um prazo. Isso, ela tem um limite para ser aprovada pelo Congresso ou perde a sua validade. E essas leis estão organizadas em alguns conjuntos, como a Constituição, que é o maior conjunto deles, mas também tem os códigos penal, Código Civil, a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, Código de Trânsito, Código Eleitoral, vários códigos em que as leis são organizadas. Sim. E uma das leis que passou recentemente foi a mudança nos limites para isenção do imposto de renda. O que significou mais dinheiro no bolso das pessoas, porque foi ajustada a tabela de imposto de renda, então mais gente vai estar isenta de pagar imposto ou vai pagar menos imposto. Mas olha como esse desgoverno é cruel. Eles fazem isso, mas diminuem a possibilidade de algumas pessoas usarem a declaração simplificada, tiram algumas coisas que eram descontos. Então, eles mexem num limite, mas mexem nos outros também, né? Sim, e aí eles acabam causando uma corrida até das pessoas, muitas pessoas que precisam disso, aos bancos, para se sujeitar a pagar taxas de juros altíssimas. É o famoso limite de crédito, né? E aí elas ficam sujeitas, primeiro, à análise de cada banco, porque cada banco ou financeira tem a sua metodologia de análise, é até segredo de Estado, quase, nível de receita da Coca-Cola. Nem os funcionários do banco que te atendem, ouvinte, sabem qual é exatamente a metodologia de análise do banco. Tem alguns parâmetros que são meio comuns em todos os lugares. Por exemplo, o cadastro está atualizado, você ter uma renda, você não ter aquelas anotações no seu CPF, ficar com o nome sujo. E ter um histórico com o banco, né? Quem é cliente há mais tempo e sempre pagou tudo em dia, vai ter uma condição de empréstimo, por exemplo, melhor do que quem acabou de chegar, né? Sim. E isso vai melhorar com uma novidade que começou esse ano, que é o Open Banking. Você sabe o que é, Pedro? Nem ideia, mas a palavra open dá a ideia de que não tem limites, ou então que os limites são poucos. O Open Banking vem para aumentar realmente os limites das possibilidades que você tem nos serviços bancários. Por quê? Você passa a poder compartilhar os dados que você tem do seu cadastro num banco com outros. Então, o que eu falei, por exemplo, de ter um histórico, de ser bom pagador, se você já tem um histórico com um banco bom, que você paga tudo em dia, etc. Mas tem outro banco que está oferecendo um empréstimo com juros menores, você pode compartilhar as informações do banco que você está com o outro, que cobra menos, e conseguir condições melhores. Mas aí se você precisar de um empréstimo, mas aí você tem que abrir uma conta no outro banco, né? Não, com o Open Bank você não precisa. Você compartilha só as informações que você quiser. Então, se, por exemplo, o banco que está oferecendo um empréstimo mais barato fala, eu preciso do seu histórico de pagamentos em dia, de que você não tem anotação no seu CPF,
nem nada. Você vai lá no outro banco onde você já tem o cadastro, pede para compartilhar essas informações e vai lá para o outro banco e ele te oferece as condições melhores que você quiser. Hoje eu senti uma pequena mudança nas fronteiras, nos limites do meu conhecimento. Porque para mim, na minha cabecinha inocente, eu achava que o Serasa era isso, sabe? Tipo, é um grande depósito onde todas as informações de banco estão lá. E aí, se um banco quisesse, ele olhava. Tipo, se o Banco X quisesse saber como é que eu sou, ele olhava no Serasa. Mas, ó... O Open Banking é uma evolução do que é o Serasa ou outras empresas parecidas. Eu acho legal... Porque para quem coloca você no controle da informação. Você que autoriza que informação você vai compartilhar. Mas assim, uma coisa que me incomoda nisso, claro que pro lado bom é muito bom, eu acho que é muito prático, não é disso que eu tô falando. Mas aqui no Brasil, além das pessoas não estarem inteiramente dentro do sistema bancário, se usa muito a informação negativa para mantê-las fora disso. Tipo... tá registrado aqui que em 2002 você deixou de pagar uma prestação não sei o quê. E aqui no Brasil a gente sabe que eles usam isso para detonar, né? Assim, eu não sei se eu gostaria de ter todas as minhas informações passadas de banco para banco, porque eles têm critérios, limites também bem cruéis, assim, para decidir se te dão um empréstimo ou não. O importante sempre é perguntar. Tudo que você tiver dúvida, sempre perguntar para você tomar a decisão mais consciente possível. Claro. Seja para autorizar compartilhar suas informações, seja para conseguir um empréstimo ou qualquer outro produto num banco. Sim. Aliás, o que me faz lembrar isso que a gente está falando é de como a gente já falou antes, de uma pessoa ordinária. Uma pessoa sem limites para escrúpulos. Não, sem escrúpulos nenhum. Esse aí passou de todos os limites aceitáveis, realmente. O podcast Mapa da Palavra é um podcast consciente e brasileiro. Por isso que, até o fim desse regime, nós iremos sempre apontar que... a culpa é dele. Pois é. Toda essa burocratização, toda essa invasão nas nossas vidas, apenas para trazer lucro para banqueiro, né? Mas você sabe de quem é a culpa, né? Com certeza. E o pior é que a pessoa ainda quer piorar mais a situação e vender, por exemplo, bancos públicos que teriam um papel de contrabalancear os interesses do lucro a qualquer custo, que é muito presente na área bancária. Então quer dizer que essa crueldade, essa sujeira toda no sistema bancário é culpa dele? Sim. Eu adoro o jeito que sai tudo escangalhado na culpa dele, sim. É como se a gente nem estivesse se preocupando muito já. Oi. Agora é a gente gravar a despedida, né? Então... Bem, meus queridos mapeiros, chegamos ao fim, ao limite deste episódio. Você pode ter mais informações, referências, fotos, vídeos desse episódio no nosso site mapadapalavra.com. E vocês têm acesso ao nosso podcast tanto no YouTube, no canal da Mapa... E você pode ter acesso aos nossos episódios anteriores no YouTube do Mapa da Palavra. Aproveita, aperta o sininho, se inscreve, estejam com a gente. Notificações, comentam, deem like. Exato, entrem na aba comunidade, vamos trocar ideia. A gente quer ouvir de vocês que palavras vocês gostariam que a gente investigasse. Você pode também conversar com a gente através das nossas redes sociais. No Twitter e no Instagram é @mapadapalavra. E você pode escutar a gente no seu divulgador de podcasts favorito. É só sintonizar. Mapa da Palavra.
Tchau, gente. Até mais.